Muitos apresentam os sofistas de uma forma simplesmente negativa, pensando que os sofistas são simplesmente os enganadores. Mas era uma questão social, eles precisavam daquilo ali. E, de fato, é uma visão que foi dada lá por Platão, né, antes de mais nada. Platão ele tinha esse posicionamento a respeito dos sofistas como verdadeiros enganadores, que usavam da retórica, usavam dessa habilidade de falar bem para simplesmente passar por cima dos outros e dar uma de sábios ali, de os grandes conhecedores sobre como o mundo funciona. E assim acabava acontecendo, né? Muitas das vezes a gente tem lá, pelo nome sofista, antes de mais nada, aquelas pessoas que acham que sabem de tudo. A imagem do sofista geralmente é descrita então como uma pessoa que é um falso sábio. Não é que eles tenham um determinado conhecimento profundo sobre como que o mundo funciona, mas não, eles sabem falar muito bem sobre qualquer assunto. Imagine uma pessoa que você pode simplesmente botar qualquer assunto para ela e essa pessoa vai conseguir expressar muito bem as ideias que ela tem. Ela expressa muito bem, ela tem dom de fala, de falar bem. Se você está diante dessa pessoa e ela fala realmente muito bem sobre um assunto, não parece que ela conhece sobre aquele assunto? Não sei se você consegue perceber, mas existe um certo salto aí entre o falar bem e o conhecer bem sobre um assunto. Mas parece que pelo fato da pessoa falar bem, significa que ela conhece sobre aquele assunto, o que não é necessariamente verdade. Muitas pessoas podem ter uma habilidade excepcional de oratória, de retórica, de expressividade, a ponto de fazer parecer que são especialistas em determinados assuntos, quando não têm conhecimento absolutamente nenhum. E muitas pessoas vão cair naquilo ali, e eles vão sair, né, como sábios. E assim eram os sofistas, muitas das vezes. E assim a gente acaba entendendo os sofistas como aquelas pessoas que têm uma capacidade de lábia muito boa, capaz de persuadir as pessoas a respeito de qualquer assunto. E assim eles acabavam como que enrolando as pessoas ao redor. Enrolando mesmo. Nessa capacidade de enrolar, eles adquiriam cada vez mais poder. Sabe? Cada vez mais poder e dinheiro, riqueza. Essas práticas de enganações davam cada vez mais poder para eles. Assim que a gente acaba entendendo os sofistas propriamente, né, gente, de uma maneira muito negativa. Eu te falo, os sofistas necessariamente eram assim? Eles tinham intenções realmente de prejudicar as pessoas? Talvez não. A gente tem que imaginar que agora o sofista está num outro contexto. É um contexto já prático, do dia a dia, da polis, da cidade ali, da ágora, né, seria simplesmente a praça pública onde todo mundo emitia a sua opinião, tinha que defender a sua própria opinião. Os sofistas tiveram um papel muito importante ali. Talvez a gente não precise pensar exatamente dessa forma, assim, que tão negativa, como se estivesse se aproveitando para crescer e tal. Mas eles precisavam ganhar vida, simplesmente falando. Talvez se tratassem de pessoas mais pobres, precisavam exatamente ganhar a vida. Enquanto, por exemplo, muitos filósofos, a gente sabe mesmo historicamente que muitos filósofos eram aristocratas, né? Platão era aristocrata, Aristóteles era aristocrata, tinha relações lá com pessoas poderosas. A gente sabe muito bem disso, ok? Então eles tinham lá uma qualidade de vida bem melhor, muitos filósofos. Por isso eles não precisavam se preocupar tanto, né? Eles só se preocupavam com a verdade, ponto. O conhecimento, digamos, conhecer as coisas e tal. Agora, esses sofistas não, os sofistas precisavam se virar como eles puderam. E muitas das vezes pode ser que eles tenham se utilizado de práticas assim de enganação mesmo, infelizmente. Mas era uma questão social, eles precisavam daquilo ali. Certo? E quando você pensa assim, na aplicação prática da retórica, da habilidade de falar, a gente tem que lembrar que essa habilidade não era só usada para benefício próprio. Né? Eles não simplesmente usavam para benefício próprio e ponto, acabou. Muito mais do que isso, eles ensinavam a terceiros. Né? Eles simplesmente talvez tenham inaugurado uma forma mais sistemática de ensinar.
ali a partir de escolas, minimamente falando, com alunos ali dispostos a aprender o que eles estavam transmitindo. Eles podem ter meio que organizado sistematicamente formas de ensinar ali. Então, nessa maneira de ensinar, eles ensinavam o quê? Retórica, a habilidade de falar bem, simplesmente isso. E essas habilidades de falar bem, gente, são importantes pra caramba na polis, dentro da cidade grega. E veja, qual foi a contribuição que esses sofistas tiveram para com esse povo ali da Grécia Antiga? A contribuição foi enorme, porque as pessoas passaram a poder defender a si mesmas. É claro que existe o problema, sim, de que, por exemplo, quem pagava mais tinha melhores condições, obviamente, né? Já que eles eram pagos, e essa é uma das qualidades que às vezes é marcada ali nos textos, por exemplo, de alguns filósofos posteriores, né, que os sofistas eram pagos enquanto os filósofos não eram necessariamente pagos. Então você tinha lá que quem pagava mais, obviamente, tinha os melhores ensinamentos, alguma coisa desse tipo. É óbvio que isso também favoreceu para que eles enriquecessem, tem toda aquela polêmica, porque a verdade é que a gente não consegue imaginar a Grécia Antiga sem a figura do sofista. O sofista, de fato, ali ele como que abriu o leque para uma reflexão mais sobre o ser humano, antes de mais nada. E em virtude dos sofistas é que foi necessário que surgisse depois Sócrates para poder haver uma resposta contra eles. Então, reparar, o papel do sofista ele foi muito importante, por mais que ele pareça ser ruim, pura e simplesmente ruim. Não, ele ajudou, antes de mais nada, para que cada um lá pudesse se defender e muitas das vezes entender a si mesmo. Porque ali, gente, você precisava exercer, né, o seu papel como cidadão. Né? Basicamente, o que você fazia? Você ia lá como cidadão na praça pública, na ágora, certo? E você precisava emitir a sua opinião, defender a sua opinião. Muitas das vezes você precisava defender a sua opinião contra pessoas que estavam te acusando de uma coisa ou de outra. Você precisava se defender propriamente enquanto cidadão, ou defender um direito seu, uma questão assim, às vezes de um pedaço de terra, ou às vezes uma questão de uma casa, uma propriedade qualquer. Você teria que ser capaz de defender isso na praça pública. Imagine que os sofistas, por mais que eles pudessem parecer como simples enganadores, eles estavam contribuindo muito para a Grécia naquele período. Por quê? Porque o mundo ao redor era um mundo simplesmente político, que eles precisavam se expressar muito bem. Apesar dessa imagem negativa que a gente costuma ter dos sofistas, nós não podemos esquecer que eles ajudaram muito os gregos naquele período. Se você for pensar nesse sentido, você tinha que ter usado aquela capacidade de retórica, de expressividade para se defender. E às vezes para defender uma opinião a respeito do que deveria acontecer na cidade, a respeito do governo, do que acontece, deixa de acontecer. Cara, isso tudo dependia da política. Isso é muito importante ali quando a gente pensa nos sofistas. A gente não pensar nos sofistas simplesmente de uma maneira negativa. Saber defender a sua própria opinião para levar essa opinião para a cidade, sabe, gente, isso é muito importante. É a formação do cidadão pleno. Veja o papel do sofista no que viria a ser chamado de paideia. Paideia seria simplesmente educação integral, que era típica daquele período grego. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre a paideia em um outro vídeo, mas a princípio é só para vocês entenderem como que os sofistas contribuíram para essa paideia. Em que sentido? No sentido de formar cidadãos melhores para viver na polis. Okay? É óbvio que os sofistas ajudaram muito nisso, e até hoje a gente fala que é uma das funções da educação. Né? Uma das funções da educação não é simplesmente formar cidadãos plenos para que possam conviver melhor na sociedade? Não é essa a função? Então vamos pensar então os sofistas, antes de mais nada, dessa maneira. Como pessoas que contribuíram para a cidadania dos gregos naquele período.